Gente querida, aqui quem vos fala é o professor Giba Lavras, de Química do curso Positivo. E hoje eu tenho o privilégio de entrevistar uma mãe e uma filha. Beleza? Eu vou começar com... As duas fizeram, né? Positivo? Sim. Sim, olha só. Então, primeiramente, eu queria entrevistar, falar um pouquinho, né? Com a psicóloga, né, Selma? Sim. Então, até eu anotei aqui, ó, Selma de Santi de Lima dos Santos. Sim, isso mesmo. E a filha, a nossa querida Ana Letícia de Lima dos Santos. Então, duas pessoas fantásticas que vocês, alunos, o pessoal que vai prestar vestibular, que está preocupado com a educação, é um exemplo para muita gente. E eu tive o privilégio de ministrar aula também para a Ana Letícia, na turma do ITA, lá do curso Positivo. Então, eu gostaria, Selma, como mãe, né? Então, primeiramente, que você expusesse um pouquinho da sua vida, sua história. Vai com calma, a gente está aqui conversando como amigos mesmo. Tá certo. Tá bom, a minha formação, a minha graduação é psicologia, fiz na Universidade Federal, entrei no ano de 85, já quase 40 anos. 1985? Fiz positivo, né, para me preparar para o vestibular. Terceirão, na época ainda o terceirão era ali na Desembargador Mota. Desembargador Mota, é verdade. Isso, né? Daí prestei o concurso, naquela época ainda era PUC e Universidade Federal, né? Nós não tínhamos tantas outras universidades, tantos outros cursos aí. Ampliou muito, né? Muito, né? Eu acho que até é uma oportunidade, né? É uma oportunidade para que todos possam estudar, né? Então, fiz a faculdade, me formei, 2 anos depois casei, né? Depois de 4 anos tivemos a nossa Ana Letícia, né? Sou mãe de 3 filhos. Ela é mais velha? A Ana é mais velha. Que responsa, hein? Que legal, Aninha. Mais velha. Daí nós temos ainda o João Guilherme, de 24 anos, e o João Pedro. E o João Pedro está estudando esse ano no Positivo, né? Está fazendo o terceirão. Meu amigo João Pedro, um grande abraço para você. Já vou ficar de olho agora que eu estou sabendo que você é irmão da Ana Letícia. Ai, hein? Vai ter que estudar bastante. Mentira. A gente vai orientando aí na medida do possível. Mas é isso. Sou casada com o João há 31 anos. Sempre em Curitiba? Sempre em Curitiba. Vocês são de Nascemos Curitiba? em Curitiba. Nossa família toda é de Curitiba. Que legal, que legal. E a filha? Vamos falar um pouquinho também, querida Ana Letícia? Vamos. Então... Vamos bem devagar. Você quer falar um pouquinho da tua infância? Quer falar da adolescência? Já quer falar onde você está? Vamos fazer uma surpresa para os alunos, né? Que curso você está fazendo? Porque você deve estar pensando, qual será o curso que ela está fazendo? Não é isso? Então, você pode... vou dar novamente teu nome. Ana Letícia de Lima dos Santos. Beleza? Então, você fez também positivo? Fiz positivo. Tá, conte para os alunos que isso é super importante. Tá certo. Bom, então eu vou contar primeiro o seguinte... Eu vou contar o curso primeiro. Isso, vai à vontade. Okay. Eu fiz engenharia. Aonde? Calma aí. Esse eu vou então deixar... Vamos devagar. Eu fiz engenharia e eu sempre gostei muito de matemática. Sempre? Sempre. E eu fui muito incentivada a gostar também. Isso eu achei muito legal. Eu lembro quando eu era pequena, eu tinha um quadrinho assim, negro, pequenininho, de criança, com giz. E o meu pai me ensinava a fazer conta, ele colocava as continhas no quadro e falava assim para fazer. Né? Isso, meu pai fazia isso, minha mãe me incentivava muito também. Então, desenvolveu muito essa parte de quantitativa. Sim. Mesmo assim, quando eu era criança, eu coloquei na cabeça que eu queria fazer medicina. Teve influência de alguém assim ou foi de você visualizar algum programa de TV, algum filme? Eu acho que uma mistura disso, talvez por ver retratado na arte. Contato com o médico também, eu achava muito legal, puxa... Está ajudando a pessoa, está curando, está resolvendo problemas das pessoas. Achava muito legal decidir que eu queria fazer medicina. Quando tive que decidir o ensino médio, eu fiquei com isso na cabeça. Eu sabia que a mãe tinha feito positivo, pensei, puxa, quero medicina, vou para o positivo. Sim. Então, coloquei no ensino médio. Só que por eu gostar muito de matemática, eu comecei a fazer Olimpíadas. Olimpíada de Matemática. Olimpíada de Matemática. Fale um pouquinho. A câmera que está pegando aqui, né, Lara, para ela. Quando você estivesse falando para os alunos, essa Olimpíada de Matemática, como funciona? Ah, tá certo. Então, existem várias Olimpíadas, a matemática ela é a mais famosa, talvez a com maior status, mas você tem de física, tem de astronomia, de astronáutica, hoje você tem de biologia, computação, robótica, praticamente qualquer coisa que você queira fazer. E a ideia você inscreve pela escola,
e você participa de uma competição. E é muito legal, porque assim, é uma prova, mas você não vai receber uma nota para sua escola, é uma coisa à parte. É realmente para você fazer... E onde é feita a Olimpíada? Geralmente nas escolas. Nas escolas, exatamente. Que é legal, hein? Uhum. Mas assim, é realmente... puxa, eu quero explorar mais esse assunto que eu gosto. Então, é muito legal. Você começa a aprofundar muitos assuntos que você gosta, as áreas que são do seu interesse. Fantástico isso, né? Nossa, eu adorava mesmo. Um dos meus professores para a Olimpíada de Física era o professor Geraldo, que já esteve aqui. Ele esteve aqui, ele é um querido. Geraldo, um grande abraço para você. Olha só, Ana Letícia, o xodó aí, né, Geraldo? Não, e teve um momento muito interessante no meu primeiro ano do ensino médio, que, a gente fez estava na aula de Olimpíada de Física, depois a gente estava conversando, e o professor perguntou para mim, Ana Letícia, o que você quer fazer de vestibular? Eu falei, ele medicina. tem uma voz toda solene, né? Sim. Ana Letícia. Sim, a cadência é maravilhosa. A cadência é maravilhosa. Uhum. Eu falei, medicina, professor. Ele parou, olhou e falou assim, não se preocupe, Ana Letícia, temos 3 anos para fazer você mudar de ideia. É incrível isso, a percepção, né? Não, nossa, muito incrível. Eu também daí comecei a ter aula com o professor Marcel, professor Nadim, professor Adilson. Marcel, Nadim, Adilson. Uhum. Que eles davam algumas aulas para o pessoal do colégio, no Força Total, que agora evoluiu para o Supermédio. Supermédio, né? Isso. Então, eu comecei a ter mais contato com ideias de engenharia. Eles me ajudaram muito a ter isso, a abrir esse mundo que eu realmente não conhecia. Não conhecia nenhum engenheiro, não tinha muito pensado sobre isso. Eu conheci daí uma faculdade, que é muito conhecida no Brasil, conhecida pela sua excelência. Qual que é? O Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O pessoal pensa que é Indústria de Tapetes Araucária. Não é. O ANTA acha que é isso, não é? É Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Isso, o ITA, em São José dos Campos. Sim. E as Olimpíadas, elas me proporcionaram também uma experiência que a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, eu fui muito bem. E me convidaram para fazer um curso em São José dos Campos, em que eu tive acesso ao ITA. Aí então, você ficou mais apaixonada. Nossa, eu fiquei maravilhada. Então, ali, final do 2º ano do ensino médio, falei, não, então, mãe... Mudei. Sai medicina, entra o ITA. Não, e foi maravilhoso. Foi exatamente essa conversa. Cheguei para minha mãe e falei, mãe, não quero mais medicina. Só uma paradinha. E o que você pensou na hora que ela falou isso? Olha, vamos conversar bem isso aí. Olha, você sabe, Giba, que a gente nunca... Poxa, medicina, que maravilha fazer medicina, né? Que orgulho. Mas tem que fazer aquilo que quer. Então, quando a Ana falou, mãe, não quero mais fazer medicina, estou pensando em fazer engenharia, a escolha é sua, filha. Você vai fazer aquilo que você quiser, né? É esse pensamento real que a gente tem. Eles têm que escolher, eles têm que saber aquilo que é melhor para eles. Não somos nós, né? O irmão da Ana Letícia estava fazendo sistema de informação e mudou também para contabilidade, se encontrou na contabilidade. Isso que é incrível, né? Eu sempre falo para os alunos, ama a tua vocação com paixão. Ela é o sentido da tua vida. Então, por mais que tenha intromissões de outras pessoas, você tal. Tem gente que até fala assim, isso não é para você, é muito difícil. O ITA, imagina, você não vai conseguir. E ela entrou no ITA, até bateu no copo aqui para comemorar. A gente sabe de todas as dificuldades, mas a perseverança que faz a diferença, né? Difícil, é difícil. Né? Mas a gente tem que escolher o nosso difícil, né? Sim, sim. Ir atrás dele. Se é isso que eu quero, se eu tenho como meta isso, eu vou atrás. Talvez eu não tenha êxito. Talvez eu não consiga fazer. Mas daí, está tendo conhecimento no caminho, né? Exatamente. Né? Não desisti. Fui atrás daquilo que eu queria. Talvez, em determinado momento, isso te leve para uma outra direção, te dê um outro direcionamento. E você se encontra em outra coisa. Mas tem que tentar, tem que perseverar, tem que insistir. E saber onde vai ter o foco, né? Porque quando você descobre que é aquilo mesmo que você quer, parece que as coisas, você pode até confirmar, Ana Letícia, as coisas se abrem, né? As oportunidades começam a vir de tudo quanto é lado, né? Sim. É uma coisa incrível isso, né? E antes, assim, na tua escola do ensino fundamental e tal, você não gostava muito de matemática, ou já gostava bastante? Não, eu gostava muito. Mas eu tinha isso na cabeça, eu queria fazer medicina, eu queria ser médica. Pô, que legal. E a postura que a pessoa deve ter, eu separei umas perguntinhas aqui para você, Ana. Você, quando você prestou para vestibular, você passou na Universidade Federal do Paraná? Isso. Eu passei em Engenharia Civil. Engenharia Civil. Passou no IME, passei Instituto no IME. Militar de Engenharia, né? E passou no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Isso. Tá. Mas uma coisa que eu acho importante lembrar é o seguinte. Eu fiz o meu terceirão e fiz
Eu não fiz o IME no meu terceirão, eu fiz só a Federal e o ITA. Eu passei na Federal em Engenharia Civil, eu não passei no ITA. E daí, no ano seguinte, eu até cheguei a cursar a Federal por um ano, eu estudava lá no Politécnico. Estupenda a escola, né? Nossa, maravilhosa, eu gostei muito da Federal. E realmente, assim, é uma instituição de excelência. Eu gostei muito dos meus colegas, eu gostei muito dos professores, gostei muito das oportunidades lá. Mas eu percebi que não era exatamente o que eu queria. Eu queria lançar foguete. Então, eu queria fazer engenharia aeroespacial, para isso seria o ITA. Tem gente que já pensou na festa junina aí, não é isso, gente? Não, é eles vão um pouquinho mais alto que foguete. Mais alto nível. Né? Isso. Mas e aí? Você estava ainda na Federal? Isso, eu estava fazendo a Federal, então depois do meu terceirão, e eu estava fazendo cursinho por ITA também. Sim. Depois eu tive, acho que nos primeiros anos que eu tive aula com você, né? Essa querida aqui, eu tive aula com ela, é impressionante a inteligência dessa menina. Eu vou fazer um elogio para a mãe dela. Ai. Às vezes no ITA, a aula para o ITA, eu ministrava química lá, né, para a turma do ITA. Não é no ITA, para quem vai prestar o vestibular do ITA. E os exercícios são bem densos, né? Muita conta e tal. E às vezes você está cansado, você troca uma coisinha. Eu nunca esqueço disso, falei até para você outro dia isso. E essa sua filha chegou para mim e falou, professor, por favor. Aí eu fui ali, falei, pois não, o que foi, Letícia? Professor, naquela segunda linha lá está trocado, o senhor na pressa escreveu errado. Não vai dar certo no final. Ela falou baixinho, não contou. Eu achei isso de uma educação, sabe, de uma elevada estirpe, assim, sabe? No expor, porque se é outro bagunceiro, tá tudo errado lá, isso aí não vai dar certo, sabe? Eu acho tão legal esse posicionamento de caráter, né? São os valores, verdade, né? Aninha, verdade. Eu fico, assim, muito emocionado em relação a isso, porque é muito fácil criticar, né? Todo trabalho você incorre em algum erro por distração ou não, você incorre, faz parte, né? E se você ficar com medo, você acha que não vai dar mais certo na tua vida porque você errou, não foi tão bem como queria, a vida é uma roda que não vai parando, né? Se você descer e falar, não quero mais estudar e tal, já muda a tua vida completamente, né? Muda, e acho que... Puxa, mas você lembra disso que você me chamou lá? Eu não lembro. Mas ela deve ter falado, já chamei várias pessoas. Que é isso? Fala. Não, mas isso que você falou é porque você tem um objetivo, primeiro que você não pode parar. Desistir logo. E por isso que eu queria falar essas partes, porque eu não passei no meu primeiro vestibular no ITA. Eu queria o ITA, mas eu não passei no meu primeiro vestibular. Eu fiz um segundo vestibular, eu não passei. Duas vezes por ITA? Duas Sim. vezes. Veja, gente. E tem gente que fala, tem que entrar agora ou nunca mais vou entrar. Calma. Eu fiz o terceiro, eu não entrei. Eu entrei na minha quarta tentativa para o ITA. Então, e eu estou muito feliz hoje. Mas o que você se desenvolveu é um absurdo, né? Não, muito, o desenvolvimento foi um absurdo. Muito. Não só na parte acadêmica, mas eu acho que foi importante mesmo. Eu tive momentos que eu estava ali, ok, eu tenho que escolher meu caminho. Eu vou continuar tentando, eu vou decidir fazer outra coisa. Eu poderia continuar na Federal, como eu falei, foi excelente, só não era também tem excelência, né? o que eu estava... Meu objetivo principal. Então, eu acho que você nunca pode desistir no primeiro... Olha só. no primeiro obstáculo, no primeiro desafio enorme que você não consegue ultrapassar no início. Mas você vai conseguir ultrapassar. Consegue se focar. É incrível como tem muita gente negativista, né? Fala, isso não é para você. E eu acho um absurdo que minha mãe também é da doutora Alba Aparecida de Campos Lavras. Já que vocês dão dando nome, eu vou dar. Falaram outro dia para mim, você nunca dá o nome da tua mãe? Doutora Alba Aparecida de Campos Lavras. Muitas vezes ela fez medicina, entrou em primeiro, fez área científica e tal. E muitas vezes fala para ele, olha, sai disso, isso não é para mulher, não. Eu acho um absurdo isso. As mulheres são muito inteligentes e tem pessoas fantásticas. Eu conheci muitas mulheres assim que estudaram aí, que foram bem melhores que os alunos também, depende. Pode ser o contrário também, mas esse estigma de que mulher não pode fazer um curso forte como de engenharia do ITA e tal, e está ampliando muito, né, Ana Letícia? Lá no ITA, a parte aeroespacial entrando muitas mulheres também, né? Tem bastante. Isso é muito legal, né? O ITA ainda tem poucas mulheres, geralmente são 10% dos alunos. Mas também tem toda uma estrutura... Mas tem também um contexto cultural, porque essa aceitação de mulheres no ITA
Não é uma coisa antiga, é recente. Ah, não, é porque o ITA tem a questão de ser militar. Como as mulheres não podiam ser militares antes, elas não podiam fazer o ITA, porque você vira militar. Eu sou militar da reserva, em teoria. Sim. Então, tem isso. O ITA, ele foi um dos primeiros colégios militares, escolas militares a abrir, mas isso foi em 96. Foi a primeira vez que tiveram mulheres no ITA. Eu convivi muito com isso. Meu pai era médico, se formou com a minha mãe, mas ele foi diretor do Hospital da Aeronáutica e tal. Eu vivi muito no Brasil, viajava com ele e tal, para dar toda assistência médica e tal. E ele tinha muitos amigos do ITA, porque tinha também uma abertura, né, para o pessoal da Aeronáutica, para o pessoal do Exército também, né? Para cursar lá. Sim, pode até hoje. E muitos engenheiros fantásticos depois foram para a França, sabe? É uma coisa incrível, né? O poder de estar convivendo. É outro nível de convívio, né? Primeiro porque os alunos moram todos juntos. Todo mundo mora no alojamento, praticamente. Isso é incrível, né? O convívio. É muito interessante. Né? Mas fale, você chegou... Então, dê esse exemplo. Isso é legal para eles saberem. Você entra no ITA, aí você vai ter... O trote é meio... Pelo menos antigamente era mais pesadinho, agora não, porque todo mundo sabe onde você mora, né? Oi? Todo mundo sabe onde você mora, pro trote. Né? Mas assim, não é muito pesado, não. Tem algumas coisas que é bem interessante, que criam um sentimento de turma muito forte. Então, por exemplo, eu entrei com a turma 21. Eu acabei me formando em 2022. Mas eu sou da turma 21, aquela é minha turma, e todo mundo se conhece. Que legal. E até hoje, a gente tem um grupo, continua a amizade, né? E tal? Continua. Muitos dos meus maiores amigos são da minha turma. O meu noivo é da minha turma. Que legal. Falar nisso, você tem que trazer o noivo também aí. Ele está um pouco distante, que ele está fazendo um mestrado na Carnegie Mellon, que é a melhor escola de robótica do mundo. Onde é? Na Pensilvânia? Na Pensilvânia, na Pensilvânia, né? Em Pittsburgh. Que legal, né? E me diga uma coisa, você percebe assim, quando o pessoal ingressa, porque o Gustavo Gameiro teve aqui, né? Que ele também se formou em medicina na Pinheiros e tal, na USP. E ele foi ver esse negócio do Prêmio Nobel e tal, e disse que quando ele chegou na Pinheiros, todo mundo cada um se achava o máximo, né? Eu sou... Daí o cara se reuniu e falou, olha, vocês são todos iguais aqui, todo mundo passou, não foi só você, ele passou. Não todo mundo que prestou. Então vocês têm que focar para ajudar as pessoas, para criar coisas novas para a humanidade. Não ficar se achando o máximo que isso e foi um pouco melhor que o outro. E isso fica uma comunidade super legal, né? Quando se une, né? Fica. Eu acho que no ITA tem um pouco disso quando você entra. Sim, o Brasil inteiro, né? Fica, poxa, entrou no ITA. Pois é, mas é exatamente isso. A pessoa do seu lado também é muito boa. Não fica se achando, não, né? Não, e daí, acho que até o trote ajuda um pouco isso. Os veteranos, eles se preocupam muito em passar isso para os bichos, né? Para os calouros. Isso, de você criar esse sentimento de ajudar um ao outro mesmo. Então, era muito comum, puxa, eu tô com uma dificuldade em alguma matéria. Você simplesmente ia no alojamento, batia ali na porta do apartamento do amigo. E pedia ajuda. E pedia ajuda. Putz, que legal, né? Muito legal. As pessoas se ajudavam muito, se ajudam, né? E me diga uma coisa, entre a dificuldade que você teve para passar em engenharia civil, para passar no ITA e tal, o grau de estudo, depois que você entrou, quando você está estudando para o ITA, para ingressar no ITA ou para medicina, que você falou que você também pensava e tal, o que é mais difícil? Cursar lá dentro, depois que você entrou, o dia a dia, eu estou falando do dia a dia, muda totalmente ou é muito parecido com o dia a dia do cursinho? Não é, né? Não é. Fale para os alunos isso aí, que é muito legal, eles terem uma noção, né, de onde... O que eu acho assim, primeiro que quando você está no ano do vestibular, você tem uma pressão muito grande, porque você sabe que tem a prova no final do ano, e se você não passar nessa prova, é mais um ano que você vai ter que fazer. E querendo ou não, isso dá um peso muito grande sobre o aluno. Na faculdade, eu estudei muito. Talvez por serem conteúdos muito diferentes, você tinha cada semestre, acho que 6 matérias. Qual a média para passar? É 6,5. Mas para tirar 6,5 tem que estar bem, né? Tem que estar um pouco bem. O ITA tem uma peculiaridade que você não pode fazer matérias de semestres diferentes. Então, se você tiver que refazer uma matéria, você refaz o ano. É mesmo? É mesmo. E o material didático? Tem os livros Você que indicados. se viram, eles têm a biblioteca, né? Tem a biblioteca. Sim, mas tem para todo mundo? Tem. Mesmo se não encavala? Tem muita coisa de apostila também, que os veteranos eles vão passando material para os bichos, então... Legal. Era bem comum. Tinha alguns halls no alojamento, às vezes, assim, no final do semestre, o pessoal colocava o material ali, daí a pessoa que vai ter aquela matéria pegava. E você me falou também, olha só,
Esse diploma que você tirou aí, você pode explicar um pouco da Supaero Isaia? Isaia Supaero. Como é que falou? Vamos falar bonito. Isaia Supaero. Tá, explique para eles o que seria isso. A Isaia Supaero, ela é uma... ao francês, né? Exatamente. Ela é uma faculdade só de aeronáutica e aeroespacial. Em Toulouse, na França. Em Toulouse, na França? Uhum. Ela já tem mais de 100 anos, acho que foi uma das primeiras, se não a primeira escola de engenharia aeronáutica do mundo, e ela tem uma parceria com algumas faculdades do Brasil, incluindo o ITA, para fazer um duplo diploma. Que legal, então, eu fui no meu 4º ano no ITA, eu fui para lá, eu fiquei 2 anos e meio quase, terminei a minha graduação lá, apresentei só o TCC lá em Toulouse. Que legal. Isso. Para terminar, eu validei as matérias com o ITA, daí eu apresentei meu TCC aqui e eu tirei o diploma pelas 2. Então... Poucas pessoas. A mãe está orgulhosa lá. Olha o sorriso. Olha o sorriso da mãe, olha o sorriso. Mas daí, por causa disso, eu sou engenheira aeroespacial hoje pelo ITA, pela Supaero, e eu também tirei um minor em engenharia física pelo ITA. Que bacana, Ana Letícia. Uhum. O Geraldo deve estar, e o Marcel também deve estar super orgulhosos disso, né? Do dia a dia. E dentro da universidade lá, tinha uma posição muito parecida com a do ITA que você fez, assim, de comportamento? Tinha pessoas de vários países estudando? Muitos. Eu acho que 40% dos alunos 40%? da Supaero são internacionais, assim, não são franceses. Não são franceses? Uhum. E a indústria aeronáutica francesa é super desenvolvida? Tem muita coisa. A Airbus é ali do lado. Sim. Você tem Dassault, você tem diversas outras empresas. Como é na Europa, você também tem muitas empresas da União Europeia, acaba tendo alguns acordos. Para o setor aeroespacial é muito bom para quem é europeu. Sim. Porque a indústria aeroespacial é muito ligada à defesa. Então, geralmente você precisa ser do país ou você precisa, no caso ali, ser da União Europeia para ter mais acesso. A aeronáutica, daí, geralmente, todos os alunos conseguiam fazer alguma coisa, estágio ou trabalhar nas indústrias aeronáuticas. E eles dão um prazo de estágio lá que você pode ficar para escolher a profissão? Como é que funciona isso? Você tem o estágio obrigatório na faculdade, que são 6 meses. Eu fiz no Instituto de Pesquisa chamado CESBio, que é bem legal. Você cuida da biosfera, então eu cuidava Que bacana isso. Nossa, era muito legal. O meu trabalho era a detecção de estresse hídrico em plantações em regiões semiáridas. Então, a gente tinha plantações na Tunísia, no Marrocos, na Índia, e tinha que, com satélite, com sensores na plantação, tentar detectar quando começava o estresse hídrico, para você não desperdiçar água nesses lugares que não tem muito acesso à água. Que bacana, hein? Uhum. E outra coisa, a mãe, quando se posiciona nisso, dela ir para Toulouse, como é que fica o coração de uma mãe que viu a menininha lá brincando no colégio e, de repente, está indo para o mundo aí fazendo o maior sucesso? Olha, o primeiro grande baque foi para o ITA. Para o ITA foi muito difícil quando ela foi, porque a gente apoiou, fizemos o que nós podíamos fazer como pais para ela ir. Claro, era o sonho dela, né? Tanto é que quando ela falou, mãe, vou parar de fazer engenharia aqui na Federal, pronto, a mãe já que era do lado de casa. Tudo otimizando ali do lado. Eu ia a pé. É mesmo? Dava para ir, assim, tá bom, às vezes eu pegava carona com meu pai para ir, mas eu voltava a pé para casa. É claro que eu não vou falar que eu não senti, ai meu Deus, né, filha, não quer esperar terminar a faculdade. Depois sabe, você vê o que você quer. Aquelas incertezas, né? Aquelas incertezas, assim, que a gente tem, aqueles medos, né? Os medos mesmo, o receio que a gente tem. Mas quando ela foi para o ITA, a gente sempre junto, né? Sempre junto, sempre junto. Deixar essa menina em São José dos Campos, num dia de chuva, nublado, não foi fácil para voltar para casa. Você achou que era um sinal para não ficar lá? A minha vontade era falar assim, filha, vamos para casa. Deixa, né? Mas eu voltei chorando de São Paulo até Curitiba. Você não sabia nego, disso, Ana Letícia? Não eu soube nego. depois, alguns anos depois. E vou mais além. Meu marido, a gente nem se olhava assim, porque a gente desabava, né? Foi muito difícil, assim, sabe? Mas como eu falei, uma mescla de sentimentos, porque também uma alegria. É uma alegria, né? Uma alegria e uma imensa, frase, né? uma coisa que a Ana nos falou quando nós estávamos nos despedindo para voltar para casa, deixar a Ana Letícia lá. Lá em São José?
Ela falou assim, porque eu não gostei do alojamento, o alojamento que eles disponibilizaram. Quem não gostou? Você ou ela? Eu. Ah, você. Pra Mãe é mãe. Estava chovendo muito. E o alojamento que eles Tinha disponibilizaram, exatamente. Estava escorrendo Estava escorrendo água. Você falou, minha filha não vai ficar aí. Minha gente, filha aí a não gente fica. cuidando, e cortina combinando com colcha, né? Da menina, e não sei o quê. Mas a Aninha falou assim, mãe, nem que fosse para eu ficar numa barraca aqui fora na chuva, eu estaria feliz. Olha só a vocação, né? Então, forte isso. o que a gente vai fazer frente a um comentário? É uma certeza. Então, ela tinha certeza do que ela queria. Ela não estava ali por acaso, né? Vou para o ITA. Não, ou vou para outro lugar. Ela sabia o que queria, porque ela sempre foi muito determinada em tudo aquilo que ela quis. E ela sabia também que ela tinha o nosso respaldo em casa. Porque sempre se teve, eventualmente, né? Desde pequena. se eventualmente não, sei lá, não é isso que eu quero, estamos aqui, né, para recomeçar. Então eu sei que ela sempre teve essa certeza, né? Que ela sempre Mas ela teve tem uma certeza personalidade disso. forte, né? Desde muito pequena, desde Porque dá para perceber, porque criancinha. o que ela focou, ela quer aquilo e não tem. Ela planeja tudo. É impressionante. Se não der certo isso, Ela já tem outra opção? eu vou por esse caminho aqui. E ela vai. E dessa forma, de degrau em degrau, ela vai chegando aonde ela quer. Que coisa sensacional. Tá orgulhosa, hein, Aninha? Estou emocionada. Não, pode chorar, que é uma realização muito grande. Quando a parte de currículo, por exemplo, no ITA, aonde que começa a você já discernir qual caminho que você quer tomar? Sim. Isso é legal para eles saberem, porque, e mesmo também não sei se deu tempo na engenharia civil lá da Federal, porque às vezes você pensa que é uma coisa que você gosta dentro do curso. Fala, mas eu vou para que parte? Quantas partes a pessoa que se forma no ITA, quando está se formando, pode escolher? Se você puder falar para eles aí. Eu posso. Tem uma diferença no ITA que, apesar de você se inscrever no vestibular e colocar sua ordem de preferência dos cursos, você entra para o ITA. Daí, conforme sua posição no vestibular, você pode entrar na sua primeira, segunda, terceira, até a sexta opção. Mas você entrou para o ITA. Você tem a engenharia, a princípio, designada para você, mas você entrou para o ITA. Os 2 primeiros anos são iguais para todo mundo. Os 2 primeiros? Sim, é o curso Todas fundamental. As matérias, Isso, tanto que eles pegam a turma inteira. No meu caso, eram 110 vagas. No final, a gente ficou com 118 pessoas, porque entraram alguns oficiais. Sim, aqui eu estava falando do meu pai lá. Exatamente. E divide em 4 turmas. E essa será a sua turma pelos primeiros 2 anos. É um pouco diferente de como funcionava na Federal, porque eu entrei para engenharia civil na Federal. Então, eu tinha, claro, matérias que são matérias mais básicas para engenharia, mas já estava direcionado à engenharia civil. Eu tinha uma matéria ou outra que era realmente de civil. Sim. Então, acho que essa é uma grande diferença. O IME funciona do mesmo modo que o ITA. Eu ia perguntar do IME também. O vestibular do IME você acha mais difícil que o do ITA? Depende. Química, que é a minha parte. Química, eu acho que os dois são o mesmo nível. Mesmo nível, né? Matemática do IME é muito mais difícil que o do ITA. Muito. Muito, sim. E física, o ITA é mais difícil. E a prova trabalhosa, né? Bem trabalhosa. Tanto que sempre esbarrou em física, Foi sempre. né, Os 3 filha? anos que eu não passei foi física. Desculpa, Marcel, desculpa, Geraldo. É puxado, né? Mas foi física. Nas minhas 3 primeiras tentativas foi física. Mas às vezes vem também do embasamento que às vezes não teve antes, né, na infância. Na infância, não, mas quando começou já a parte de segundo grau, né? Porque parece que não, mas essas coisinhas que a gente deixa, elas fazem diferença na frente, né? Claro. Ou o contrário, quando você já teve uma experiência naquele... Mas é que acho que eu tive uma experiência muito ruim. A minha Do quê? primeira prova do ITA foi Física 2014. Que assim, quando você fala para o aluno que está estudando por ITA, Física 2014, a pessoa já fica com medo, assim. É mesmo? É. Mas por quê? Porque foi uma prova com um nível de física, assim, um nível de cobrança muito acima do que Mas o em termos do de histórico. cálculo ou em termos de teoria? Os dois. Dos dois? Dos dois. As provas, eu lembro muito que a parte objetiva foi na questão da teoria e na parte dissertativa foi na parte de cálculo. Então, ela foi uma prova bem atípica. Talvez por ter sido a minha primeira experiência no vestibular do ITA mesmo, Você se assustou? valendo, acho que eu me assustei e fiquei com isso na cabeça também. E às vezes a pessoa fica com esse trauma, depois passa, né? Depois passa. E em termos de se formar, assim, das matérias que você tem,
Como que é feita a prova? Você tem... Porque eu lembro dos amigos que eu tinha que entraram no ITA, que na época eu era novo, estava com 20 anos, 21. Eles que entraram no ITA, eles falavam que eles podiam fazer a prova, tinha de tantos em tantos dias, tem que descansar todo mundo, preparar para as provas. Ainda é assim? Ah, é. Eles me falavam isso, eu sempre ficava, meu Deus, e vocês, não, ninguém cola. Eles Ninguém falavam. cola. Isso eu acho incrível, isso eu acho cola. incrível. Gente, cada ninguém semestre... cola. Não, ninguém cola. Não, nossa, não. Mesmo porque é o futuro, né, que você vai estar... Sim, mas é uma arrumando, questão, muita gente... No ITA, você tem uma coisa que se chama disciplina consciente, o pessoal chama de DC. E em teoria, só, resumindo, em resumo, é fazer o certo porque é o certo. Isso também ajuda muito os alunos, porque, por exemplo, ninguém cola realmente. A gente fazia a prova em casa. E tem algumas provas que pode até consultar livro, não pode? Pode. Fique à vontade, mas o cara tem que saber muito para saber como... Mas eu digo assim, a questão... O professor chegava para você, dava a prova para todo mundo, falava, olha, hoje é quinta-feira, vocês precisam me entregar essa prova na segunda. Vocês vão ter 4 horas. Vocês podem escolher o horário, pode escolher onde vocês vão fazer. Olha só. Mas vocês vão ter 4 horas. Vocês podem consultar esse livro. Os outros não. Esse livro vocês podem consultar. A gente ia para o alojamento, cada um faço prova melhor de manhã, eu faço prova melhor da noite. Você escolhia o horário que fazia. Mas tinha que marcar o que você escolheu. Não tinha que marcar, era livre. Tá. Mas você colocava o cronômetro, começava a prova. Olha que bacana isso. Deu ali 4 horas, você para o cronômetro, fecha a prova, entrega como está. E funciona. Tem muita gente que tira nota muito baixa nessas Mas no provas. início não estranha? No início, talvez. Porque a pessoa não está acostumada a ter essa autodisciplina, né? Exato. Você que é psicóloga, não é difícil? Porque é tentador, né? Pensa você tá num com o livro ambiente... ali, Exatamente. Tá, né? O cara pergunta ali como é que faz. Não, né? bastante tentador. Mas, assim, é uma coisa que realmente funciona no ITA. Só que, assim, como você tem essa cultura e os professores sabem disso, você acaba também tendo regalias. Puxa, essa coisa de... Você escolhe quando você vai fazer. Eu conheço gente que é horrível para fazer prova de manhã. A pessoa podia escolher. Né? Não rende. Não rende. Por quê? Por causa do horário, só por causa disso. Ah, não, eu posso escolher quando eu vou E as melhor. notas saem como? Eles vão divulgando assim para cada pessoa, ele tem aquele negócio que ele tem em colégios antigos, né? Que vão soltando a nota, o primeiro colocado, o segundo já põe ali nas provas, ou não? Acho que dependia Ninguém muito do professor, se importa mas... com a nota do outro. Não, você não se Não, importa isso muito. Não. Você talvez se importe, sei lá, se você está num grupo São e vai quantas matérias influenciar. no ano, primeiro ano, por exemplo? Você lembra mais ou menos? Eu acho que são 6. Tá, eu e acho é 6 por semestral ou semestre. anual? Semestre. Semestral? Semestre. E se o cara não passar em uma? Tem recuperação? Como é que é? Tem Independência? uma, chamam de segunda época, Ah. que você faz uma prova. Eu até cheguei a fazer uma, e teve uma matéria que eu precisei fazer. Geralmente depois ali você tem as férias e você faz depois. Sim. Agora, eu vou confessar que eu não lembro se é sempre assim ou se mudava. Eu sei que eu fiz depois das férias, a minha. Isso pesa a nota no que você tem durante o curso de uma Pesa... forma assustadora quando vem gente de fora querer convidá-los para trabalhar para eles lá de outro país? A questão de prova ou As notas do seu currículo lá. A nota eles não é se importam. importante, porque nem o pessoal fala, tem gente que fala, 6,5 passa. Passa. Mas, por exemplo, eu fui fazer um intercâmbio. Um dos critérios com maior peso foi a nota. Eu ganhei bolsa 100% na França. Olha só, gente, a importância disso levar a sério, né? Sim. Porque é a tua carreira isso aí, né? Claro. Então você... E às vezes não é tão comum no Brasil, mas lá fora tem empresas que pedem sua média na faculdade. E lá é fidedigno, não tem esse negócio de brigou com o professor tirar nota, não tem, né? Tem professora lá? Tem professora, tem bastante professoras também? Tive várias professoras. E a ligação da Embraer lá com o ITA? Tem essa ligação aeronáutica e tal? Você tem uma ligação, ela acaba sendo um pouco mais histórica do que outra coisa. Sim. Então, eu tenho amigos que estão trabalhando na Embraer agora. Sim. Tem, claro, puxa... Você vai ver o Osiris Silva, que é do ITA, fundou a Embraer. Então, assim, você tem um apego. Acaba não tendo uma ligação tão direta. A gente até visitou a Embraer, na minha turma. A aeronáutica e aeroespacial era junto com o primeiro ano, então a gente visitou. Mas, assim, algo mais formal, não. Daí, hoje não tem. E dos países que trabalham com essa parte, quais que estão envolvidos, assim, que fazem convites para o pessoal do ITA trabalhar lá?
Depende muito da Estados área. Unidos, Estados França. Unidos, na França era muito. Eu tive muitos amigos que ficaram na França. Japão não. Eu conheço uma parceria com o Japão, em que a pessoa foi e ficou acho que 3 meses numa universidade de lá, mas daí não era empresa. Não conheço outro caso. Talvez tenha, eu só não conheço. Sim. Canadá. Canadá estava com uma parceria agora, mas ela começou depois de eu sair do ITA. Mas o principal é Estados Unidos e França. Eu acho que sim. É que a França está com muitos acordos com o Brasil em geral. Então acaba tendo muito acordo com o ITA também. Vai para lá e o pessoal fica. Então nós fomos em 5 no meu ano para a França. Só eu e o meu noivo voltamos. Todos os outros ficaram. É mesmo? Uhum. Me diga uma coisa. Dentro do curso que é super física, super matemática, tudo do ITA, né? A parte entrando com a psicologia, tem assim uma assessoria pedagógica na parte de humanas, assim? Vocês têm uma noção dentro do ITA, noção de estudos sociais mesmo? Tem. Do que está rolando no mundo, qual país, sabe? Tem alguma prova que cobre isso durante o curso? Tem alguns cursos de humanidades. Isso eu acho importante também, né? Uhum. Sim. Bem interessantes no fundamental mesmo para todo mundo. Depois, quando você entra nos cursos mais técnicos, a partir do 3º ano que você entra na engenharia, Sim. daí você tem, dependendo do curso que você vai cursar. Você tem também eletivas de humanidades que você pode pegar também. E qual que você se sentiu assim mais à vontade? Foi no primeiro ano, segundo, terceiro, que você falou, meu Deus, é isso que eu quero, e não tinha nenhuma matéria que você não gostava naquele ano, ou naquele semestre? Tem algum? Eu acho que eu gostei mais do 3º. Que eu só fiquei até o meio do 4º ano, né? Que Sim. depois eu fui para a França. Mas é que no 3º foi o primeiro que eu estava em engenharia aeroespacial, não estava mais no curso fundamental. E você pode dar uma noção para eles do que estuda a engenharia espacial? Você falava, eu já sei. Não, mas para mostrar para o cara que está imaginando do que se trata. Tá certo. Bom, basicamente, assim, o principal de engenharia aeroespacial é foguete, satélite. Você pode ir para algumas outras áreas, por exemplo, o meu noivo está em robótica. Ele acabou indo. Quando a gente estava na França, a gente no último ano tinha que escolher algumas áreas. Como chama seu áreas. noivo? Leonardo. Leonardo, fala o nome dele aí, pode falar inteiro aí. Não, Leonardo Mouta Pereira Pinheiro. Grande abraço pro Leonardo aí, tá? Muito sucesso pro casal aí. Ah, não, ele vai ter sucesso com certeza. Nossa, é um filho, né? Um filho que a gente está ganhando, graças a Deus. Seria uma coisa tão engraçada. Eu fui visitá-lo agora em abril. Sim. E nas segundas-feiras ele tinha uma aula de monitoria, numa matéria que era difícil. Isso na Pensilvânia. E daí, o meu aniversário, que é uma segunda-feira. Quando é teu aniversário? 8 de abril. 8 de abril, gente. Olha essa querida aí. A mãe já está feliz ali. Mas daí, o meu aniversário, que é uma segunda-feira, a gente foi ver o eclipse que teve agora. Foi maravilhoso, sensacional. Só que daí, a segunda-feira era o dia da monitoria. Daí ele falou, puxa, eu vou falar com o pessoal para remarcar a monitoria. Daí eu falei, puxa, mas não vai ter problema? O professor consegue e tal? Daí ele me olhou assim, não vai ter problema não. Daí eu descobri que a monitoria era ele que dava para os amigos. Aí fica fácil, né? Sim, aí ele que... Que bacana. Não, ele é uma pessoa sensacional, incrível. Assim. Mas voltando só mais um pouquinho, para o aluno que é leigo aí. Você chegou até a parte de robótica, tudo isso aí, né? Isso, você consegue... Tem muitas coisas a ver com a matéria, com sistemas autônomos, com algumas outras coisas nessa área. Então, e a parte prática que o aluno tem, ou tem bastante? Você tem muito laboratório. Isso que é importante. Eu participei da equipe de foguetes do ITA também. Ah, é? Então, foi muito legal. A ideia principal é que você tem um projeto para criar um foguete. Quando eu estava, na minha época, geralmente você tinha um lançamento por ano, que era numa competição dos Estados Unidos. Então, a gente foi no Novo México para lançar. Ele vai 3 quilômetros de altura, o nosso foguete. É uma equipe que você junta com o pessoal de fora? Ou tudo é uma equipe de alunos. Do ITA? Uhum. Uma equipe que de alunos do ITA. Bacana isso, hein? E todo mundo já tem paixão por aquilo. Dificilmente você vai pegar um cara que está errado ali. Não gosto disso. Não, é que você tem muitas equipes no ITA. Você consegue fazer o que quiser. Então, por exemplo, tem a equipe de robôs, tem a equipe de foguete, tem a equipe de avião. Tem um cursinho comunitário que eu até trabalhei lá os 3 anos que eu fiquei. Que bacana, Letícia. Não, foi muito legal.
Então, você consegue essa parte prática fora das aulas. E Olha dentro o orgulho das da mãe. aulas... e durante as aulas você tem também. Você tem laboratórios, você pode fazer uma iniciação científica, você pode chegar para o professor e falar: professor, eu gosto dessa área, o que eu posso trabalhar? Tem alguma coisa? Ele pode te indicar alguma coisa, ele pode indicar quem trabalha com aquilo. E quando tem surte efeito o trabalho? Aí ele é divulgado? Ou não? Fica só assim para a mídia? A iniciação científica você pode publicar. Então, por mas exemplo, vocês publicam? Eu não cheguei a fazer, tem gente que publica. Mas daí, sim, pode publicar. E o pessoal do exterior que mexe com isso está de olho, né? Tá de Nesses trabalhos, porque é avanço científico, né? Sim. Não, isso é importante, ainda mais se a pessoa quiser seguir a carreira de pesquisa, tal, tem pesos maiores. Claro que sempre entra no currículo, pode ter um peso ou outro, mas E dependendo da área... De aviação, o que faz? A Vocês engenharia da parte essa parte de aviões e tal. daí é engenharia aeronáutica. Então, mas daí... que ano que vocês... Pega todo o curso? Quantos anos ficam envolvidos nisso? É né? sempre assim, os 2 primeiros anos é curso fundamental, os 3 últimos são engenharia mesmo. Daí são 6 engenharias. Tem aeroespacial, aeroespacial, aeronáutica, mecânica aeronáutica, civil aeronáutica, eletrônica e computação. Então, por serem muito similares, eu estava vendo isso aí que você está falando, eu estou pensando, porque meu pai era envolvido nessa parte também. Isso. O curso de engenharia aeronáutica e o curso de engenharia aeroespacial, o início é junto. Acho que no primeiro ano inteiro a gente tinha 1 ou 2 matérias diferentes. Então você acaba vendo muito avião também, né, aeroespacial por causa disso. E depois, a partir do 4º ano, daí sim, o aeroespacial vai focar em foguete, satélite, e pode focar também daí na parte de controle em drones e robôs. Qual que você gosta mais? Você acha foguete? Eu gosto de foguete. Foguete? Adoro foguete, é o meu favorito, assim. Que bacana. É legal. E daí a aeronáutica foca nos aviões. E o ITA tem, assim, ele dá acesso, dá liberdade para o pessoal também conhecer um pouco o ITA, que gente de fora? Você pode marcar para conhecer ali. Não, mas eu digo cientistas do exterior que vêm para fazer curso no ITA. Tem. É um pouco mais complicada por ser uma base militar. Geralmente precisa de algumas autorizações especiais, mas tem esse intercâmbio. Eu tive colegas que eram intercambistas também, talvez não tanto quanto nas federais, eu acho que tinha mais. Mas tinham vários alunos também de intercâmbio. Tinha da Alemanha, tinha da França. E da parte de humanas, falando um pouco para a mãe aí, tem muita gente que desiste porque não suporta o nível do conteúdo do ITA? Assim, você tem um percentual disso, mais ou menos no teu ano ou tal? Quantos entraram e quantos que falaram não aguentaram o baque de tanta teoria, tanta prática? Eu não sei um número assim de cabeça. Eu sei que geralmente é menor do que nas engenharias fora do ITA e do IME. Talvez porque você acaba dedicando mais tempo para o ITA. Geralmente as pessoas estudam pelo menos 3 anos para entrar. Então, talvez e também isso familiares diminua. vão falar, pelo amor de Deus, você entrou no curso mais difícil, top do top aí da parte de engenharia, né? Agora você não vai largar, filho. Tem gente que fala, tem pai que força, mas às vezes o cara não quer. O que você acha É dele? uma luta, né? Uma luta tão grande para entrar no ITA, né? É tão difícil. Mas eu me recordo da Ana comentar de colegas que saíram. Sim, É mesmo? assim, se eu tiver que estimar, a minha turma tinha 118 pessoas. 118? Isso, e sei que na formatura acho que eu tinha talvez 90. Então, É bastante. ali Eu não sei se é bastante. Tem curso aí que o cara resolve ir para outra parte, né? Mas é interessante isso, porque às vezes o aluno de exatas vai para a área de medicina, né? tem casos disso. Tem gente que vai para economia, que daí não é humanas, mas também é outra área. Acontece E tem contrário noção também. de matemática financeira? Vocês têm noção lá no ITA? Tem uma aula, alguma coisa disso, do que está o mundo nisso aí? Parte de aviação, qual que está melhor, qual que está pior, sabe? Tinha uma matéria de economia, mas foi quando eu já estava no intercâmbio, então eu não tive. Tem um grupo dos alunos mesmo, nessas coisas extracurriculares, que é voltado também à área financeira. Porque hoje em dia tem que estar ligado também nisso, né? Mas eu acho que seriam esses 2 casos. Tem a matéria que realmente tem no curso, que eu não cheguei a fazer, eu cheguei a fazer só na França. E tem esse grupo de atividade extracurricular dos alunos. E a adaptação dos franceses? Assim, eles acolhem de uma maneira legal? Porque também sabe o teu currículo, né? Então isso já ajuda também. Lá né? na França. Na França, em Toulouse. Sim, me acolheram muito bem. Foi um pouco difícil, que eu fui em 2020. Tá. Então, Pandemia. tinha acabado de estourar a sim. pandemia.
Mas sim, eu Meu gostei Deus, muito que força de vontade, hein? Em outro Olha, país da mãe. E a mãe estava o quê? Rezando? rezando Nossa, foi uma sempre, né? aventura. É, né? Pedindo para que Deus cuide. Não, É a única coisa que a gente pode fazer, a distância, né? Mas Coloca Mas nas mãos conte de aí. Deus. Não, mas assim, eu fui muito bem acolhida. Fiz muitos amigos lá. Foi realmente uma experiência muito boa, assim. Conheci gente muito legal. E, apesar de estar muito longe de casa, me sentia muito bem lá. Que show, hein? E toda essa parte de agrupar os amigos e tal, você ainda mantém amizade com pessoas que já saíram já se formaram também e estão fazendo outras coisas? Porque o engenheiro do ITA, ele tem uma base muito grande, né? De matemática, de física. Então ele tem uma gama de possibilidades que ele pode escolher se ele for desistir de toda essa parte tecnológica e tal, né? Tem bastante. Eu mantenho contato E com muitos muita vão gente. por isso que eu falei também da parte de financeira, porque eles entendem disso aí. Uhum. Sabe, da parte de engenharia, de tudo isso, e eles podem trabalhar em vários campos, né? Não, tenho muitos amigos que foram para a área financeira, tenho amigos que... até uma colega minha, a Tainá, que estudou no curso também, não sei se você vai lembrar. Quem que é? É a Tainá Pires Baldão. Baldão? O senhor deu Tainá aula Pires Baldão. Um grande abraço para você aí, parabéns e muito sucesso, que você continue tendo esse sucesso, né? Mas hoje ela trabalha na Meta, em Londres. Ah, é? Tá lá, tá super feliz. Isso é incrível, né? É muito A legal. Inglaterra tem alguma força? Deve ter, né? Dessa parte de aeronáutica, de aeroespacial, não? Ela tem, mas daí ela tá na Meta no Facebook, daí não tá mais nessa área. Não está mais? Não, mas conhece muito, sabe muito. Puxa, que coisa. Na parte dos outros filhos também. Isso, assim, posso chamar de você? Por Estamos favor. na mesma faixa etária. Ela é um espelho para eles? Ou chegou a ter ciúmes, eles tiveram ciúmes assim, puxa, sabe? Porque tem disso também, né? Só se foi velado, sabe, Giba? Só se foi velado, mas eu vejo assim, eu falo assim com muito orgulho, na verdade, dos meus 3 filhos. Eles são muito unidos, eles são muito próximos um do outro. E tanto eu como o João, né? A gente sempre falou para eles que o que nós queremos é que um cuide do outro. Um esteja sempre junto com o outro, qual a apoio do diferença outro. parte etária aí Para o caçula são 11 anos. Puxa, bem temporão, né? E da Ana pro caçula, né? E pro João Guilherme, do meio, 4 anos. E eles têm consciência das conquistas da irmã? Tem. Eles têm noção exata do que ela conquistou? Sim. E dos percalços e que ela gostam sobrepujou, e né? acompanham, né? Porque sempre estivemos juntos, né? Então, eles sempre acompanharam, eles sabem. E cada um tem um jeito de ser, né? Tem que respeitar isso, né? Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de ser. E a gente precisa, assim, como você falou, respeitar. E, principalmente, jamais comparar, né? Não, aí é difícil, né? Começa a comparar. É a pior coisa que existe, né? Não dá para comparar. E uma coisa assim, a gente nunca exigiu nota, sabe? Não mesmo de não, cobrar? Nunca exigi. Nunca falei, você tem que tirar 10, você tem que tirar 9. Ela sempre foi boa aluna no início? Sempre. Sempre? Sempre. A Ana sempre se destacou na escola, sempre. Mas não tinha uma matéria que era mais difícil, Aninha, que você não gostava, não? Você falava, isso não vai. Não gostar, não. Eu gostava muito de ir para a escola. Legal, gostava né? muito mesmo. E a mãe era... Incentivadora. Incentivadora e ela é esperta. Porque, por exemplo... Dá pra ver que a mãe é esperta com uma filha dessa? Ó. Não, mas assim, eu e o João Gui, né, meu irmão do meio, gostávamos de ir para a escola. Mas, por exemplo, a mãe inventou que a gente tinha competição de quem ficava pronto primeiro para ir para a escola. Mas que coisa, hein? Que truque, hein, pra aproveitar. Não, a gente tava rapidinho, tinha que ganhar. E falava, eu ganhei de você. E daí a gente realmente gostava muito. E vocês ajudavam sua mãe na casa? Ou ajudavam. Não? Ou a mãe que cuidava de tudo? A mãe pedia, quando a mãe pedia, eles ajudavam. Ou quando a mãe pede, eles ajudam. E agora falando um pouquinho da mãe aí, querida. Você trabalhou com que parte da psicologia? Você pode dar uma? Psicologia organizacional. Eu, no último ano de faculdade, eu fiz um estágio numa empresa, permaneci nessa empresa por bons anos, 14, 15 anos. 14, 15 anos?
Depois eu saí dessa empresa e voltei mais tarde como prestadora de serviço. Então, hoje, eu atuo lá e em outras empresas também, mas eu falo dessa porque é uma referência para mim, é uma excelente empresa que honra muito os funcionários que tem, sabe? Isso é os importante, colaboradores. né? Cuida muito da saúde mental. Se preocupa com o bem-estar dos funcionários. Então, hoje, especificamente nessa empresa, eu presto serviço, vou algumas vezes na semana lá e faço atendimento aos funcionários, né? Um Você acolhimento, um acolhimento a esses funcionários e os familiares, né? E uma coisa muito interessante vamos dar dica pro pessoal. dessa empresa é que quando eu estudei no Positivo, na Ângelo Sampaio, naquela época nós tínhamos um diretor, que era o seu Fabrício, Antônio Gerson Fabrício. Quando eu cheguei como estagiária nessa empresa, ele estava como diretor lá. Nessa empresa nos encontramos e recentemente ele saiu, se aposentou, mas é uma pessoa, uma referência para mim como pessoa. E falando um pouquinho da pandemia, né, que nós passamos aí e tal, você sentiu na pele assim a dificuldade da parte de síndrome de pânico, de depressão? Foi incrível, né? Isso foi de porque, tristeza, né? E perdura, né? Né? E perdura, porque desencadeou muito transtorno, né? Transtorno mental, é uma doença. Sim. Essas doenças são transtornos, né? E tudo começa com ansiedade, né? A ansiedade que leva às doenças. E naquele momento, além do momento difícil que nós estávamos vivendo, que foi um momento atípico, né? E a questão também, a preocupação que nós tínhamos com que os nossos adoecessem, né? E ainda naquele momento também, falando de Ana Letícia, ela se deslocando, né? Porque aqui nós tínhamos o controle, a gente sabe da responsabilidade dela e tudo mais, mas aqui nós tínhamos o controle com quem estava conosco. Olha, cuidado com a máscara, olha a higienização das mãos, olha o distanciamento e tudo mais. Então, essa preocupação não em relação ao comportamento da Ana com as pessoas, mas dos outros em relação a ela, sim, né? Se estavam uma seguindo, joia rara isso aí. né? Então, com ela, com o Leonardo. Então, isso também gerava ansiedade. Isso também causava estresse, o medo de adoecer. E é interessante, até hoje eu estava comentando isso com a Ana, o medo de adoecer naquele momento pelas consequências do comportamento, das escolhas que ela teria lá. Porque ela estava realizando um sonho, ela batalhou muito para estar lá. Sim. Né? Na Supairô, né? Uma faculdade de referência. Você já estava conjecturando as adversidades que ela ia passar. Exatamente. Na cabeça, olha, né? como nós somos, olha como o nosso pensamento é acelerado, né? É incrível, eu né? ficava pensando, meu Deus, né, que nós todos fiquemos bem, porque imagine se a Ana souber que, né, que eventualmente tá mal, né? um não está bem, isso vai influenciar, na ela vai querer dela. Retornar, enfim, então passa muita coisa pela cabeça. Isso também sabe o que resolve isso? Sim, sim. Confiar em Deus e fazer o melhor que a gente pode. Mas é isso, eu acho que a Ana, ela passou no ITA no quarto vestibular, né? É tempo de Deus, né? Aquele era o momento dela passar. Então, eu acho que a gente precisa silenciar um pouco mais, trazer um pouco mais de leveza, pensar, né? Respirar, dar aquele passinho para trás, porque tudo tem seu tempo, né? Por isso que eu falo, assim, para essa juventude toda. Eu lembro quando eu fiz vestibular, Giba, então, sabe? Conte um pouquinho também. Vamos Você falar sabe da mãe qual também. Foi o meu porque sem sonho? ela você não estava aqui, né? Sabe o que eu sonhei na noite anterior ao vestibular? Que eu estava fazendo vestibular na Roda Gigante de Ponta Cabeça. Você acredita nisso? Meu Deus, você que sonho. Veja, né? Você tinha alguma psicóloga para te atender ou não? Nada. Acho que nem tinha muita psicóloga naquela época. Mas o que eu quero falar é o seguinte, esses jovens, né, eles ficam tão ansiosos, porque além da expectativa do sonho, a realização de um sonho, existe também a condição financeira, porque você está fazendo um ano de cursinho, aqueles que estão, é um investimento, não é um investimento barato, né? Às vezes, só o pai sabe o que ele faz, né? As voltas que ele dá para poder manter tudo isso. Então, são muitas coisas que passam pela cabeça. E eu lembro, naquela ocasião especial, a dificuldade do meu pai pagar, né? Pagar, porque... que bom, né? Ele se esforçou muito para eu poder estar num curso bom,
fazendo um ensino médio bom, de qualidade e tudo mais, mas não era fácil com 3 por isso, filhos. entrando na parte da psicologia, por isso que a gente tem que ter muito respeito pelos alunos e pela posição deles. Sim. Porque problema de depressão, problema de tristeza, a família distante, às vezes perdeu o pai, perdeu a mãe. Então, sabe, tem que dar o maior carinho, ainda mais agora. Eu acho, assim, o professor tem que ter esse papel também, não eles, a família também e tal, mas de deixar o aluno ter orgulho, que você falou agora há pouco, você falou, eu adorava ir para a escola. Puxa, esse era o sonho que eu tenho de todos os alunos terem paixão para irem para a escola e poder aproveitar ao máximo tudo isso que é dado lá, porque é uma energia tão boa, né? Sim. A energia é tão boa. Você não sentia isso? É assim. E a cobrança, né? A cobrança externa, né? É muito forte. Então, os alunos estão sujeitos à cobrança externa, não falo nem da família, mas dos colegas, né? De amigos e tudo mais, a cobrança interna que se tem também não é uma época fácil. Eu acho que é uma época em que se tem que ter muito acolhimento, né? Muito acolhimento. Exatamente. O posicionamento, a relação do professor com o aluno faz diferença, a leveza com que ele lida com esse momento, né? Verdade. Então é isso que faz a diferença, né? E teve algum assim aumento, alguma coisa que aumentou o problema das pessoas? Foi mais a ansiedade mesmo? Tirando a parte de doença de o cara passar mal e tal, Sim. mas assim, a parte mental. Não, aumentou muito, significativamente, o número de ansiedade, desses transtornos que a gente chama, síndrome do pânico, essa aceleração do pensamento desencadeou tudo isso. Batimento cardíaco, de repente, aumenta, acelera, porque, né? E o interessante, assim, da ansiedade, que a gente pode falar, é que, às vezes, a pessoa tem essa aceleração cardíaca, né? Vai ao médico com medo que está infartando e tudo mais, e fisicamente ela não tem nada, fisicamente não é diagnosticado nada, né? Então, é tudo... É a parte mental. É a parte mental que precisa ser cuidado, né? Por isso que acho que a gente está no momento de recuar um pouquinho mais, né? De trazer mais leveza, de se olhar com mais carinho, né? Eu acho que a gente olhando com carinho, pegando o exemplo da tua filha, sabe? Dos teus 2 filhos também, do noivo dela, tudo isso, a gente tem que ter uma esperança nesse Brasil. Eu acho que o Brasil tem que estar calcado na educação, tudo isso, sabe? De estudo, de convivência, né? De harmonia. De harmonia. Né? E principalmente o sucesso, né? De você conhecer outras pessoas. Porque não é, Ana Letícia? Às vezes você fala, não, mas eu vou só estudar. Eu não quero que ninguém se meta na minha vida, eu só vou estudar. E mesmo lá no ITA, você fala, não, se você vai ficar individualizado, se recolhe. O que acontece? Na vida, para você ter sucesso no trabalho, você tem que saber conviver. Sim. Por isso que eu falei, educar é conviver. Tem que conviver, gente. Senão, se você não conviver, você vai ter problema de trabalho. Mesmo que você tenha um currículo brilhante. A rede de relacionamentos é muito importante. Não é verdade? Né? É super importante, né? Porque você está num trabalho e, de repente, eventualmente, por um motivo ou outro, você sai desse trabalho. Você precisa saber com quantas pessoas, para quem você pode entrar em contato e dizer, olha, eu estou à disposição, estou no mercado de trabalho, né? É muito bacana isso. E lá no ITA vocês tinham esse apoio também, né? Entre vocês, de perceber que a pessoa não está bem, está com saudade. Porque vem gente do Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Da minha turma inteira tinha uma pessoa de São José dos Campos. Só uma de São José dos Campos? Só uma. É mesmo? E de Curitiba? Tinha você? Não, nossa, do meu ano tinha um monte de Curitiba. Eu acho que talvez uns 8, 10, talvez. É bacana, né? O Positivo faz um trabalho muito bom, né? Dessa parte para preparação para o ITA, porque o espaço amostral é pequeno. Se você pega outros estados, às vezes tem muita gente. Se pegar São Paulo, é um absurdo. Eu até errei muito. aqui na fala. Um absurdo de pessoas prestando e que vão continuar prestando e vão continuar. Então, o espaço amostral lá é imenso. Aqui tem pouca gente prestando. Então, mais um mérito para você. Você vai falar, não, mas não foi a primeira vez. Mas não precisa ser a primeira vez. Tem que ir atrás, tem que lutar e conseguir o que quer. Tem que ir atrás. E também acho, professor, que não fique muito surpreso se acabar mudando o seu caminho, sabe? Fale para eles aí, ó. Falo. Porque assim, você tem o seu plano. E você quer que ele dê certo. Mas às vezes as coisas vão evoluindo e as coisas vão mudando. E aquele seu primeiro plano não é exatamente mais o que você quer, o que pode ser melhor para você. Então, entenda que isso pode acontecer
E você não está perdendo, né, na vida. Não está perdendo, que nem, por exemplo, eu entrei no ITA porque eu queria aeroespacial, eu queria lançar foguete. Ao longo do tempo... Ela quer lançar foguete. Não, eu adorava, nossa, eu adorava, achava tão legal. Mas ao longo do tempo eu vi que não ia ser exatamente o caminho que eu achei. Hoje eu não trabalho com engenharia, eu trabalho com consultoria, eu sou consultora. Então, na consultoria eu já fiz projetos com empresas de indústria que tem engenharia, fiz projeto com banco, fiz projeto com questão de fraudes. Bem diversificado. Muito diversificado. É porque na consultoria, geralmente, os projetos são de 2 a 4 meses, Sim. você troca completamente. E eu estou muito feliz. Quando eu terminei a faculdade, eu pensei, puxa, eu vou dar um tempo agora, não vou pisar numa faculdade, sei lá, por 5 anos. Nunca. E mês que vem eu estou indo fazer um PhD. Olha só. Voltei, eu estou saindo agora da consultoria e eu vou voltar para a academia para fazer um PhD. Então, assim, é o que eu esperava, o que eu imaginava quando entrei no ITA? Nem um pouco, não ia ter traçado, mas, puxa, é um caminho que faz sentido para mim, eu estou muito feliz. E vai dar um retorno muito bom, né? Ah, eu acredito que sim. Dá um retorno muito bom. O que a mãe acha disso? Vamos lá, né? Tem, né? Independente do lado que vai, né? Não, dentro da carreira aí. Seja feliz, né? O que a gente quer é que seja feliz, não importa a escolha que fizer, porque eu sei que vão ser as melhores escolhas, né? Bem consciente, né? Eu tenho certeza disso. Então, seja feliz na escolha que fizer. E toda essa parte aí de mudanças, né? Nos últimos anos mudou tanto com inteligência artificial, tudo isso, né? Está mudando, muita gente investindo em outras coisas, mas muito rápido, né? Como mudou o mundo nisso aí, né? Mas mesmo no meu trabalho, puxa, eu me formei no final de 2022, eu entrei nessa empresa em março do ano passado. Eu já vejo como inteligência artificial, como essas novas tecnologias mudaram em um ano. É impressionante, né? Os É alunos rápido a velocidade, né? Então a gente tem que estar antenado, né? Sim. E volta Exatamente. a falar, tem que conviver. Eu falo que no positivo você tem uma chance muito grande, porque tem alunos de todos os estados do Brasil praticamente. Dá para descobrir plantações, o que não é, a parte de agropecuária, a parte de indústria, conversando com os alunos ali no corredor. Se você perguntar, então você não concorda? Sim. Você que está fazendo o curso, não só no positivo, na faculdade, converse com as pessoas, elas vão te enriquecer, isso aí vai te ajudar no futuro, né? Sim, com certeza. Gente, nós estamos com o tempo aí se esvaindo, né? Eu gostaria que vocês dessem a palavra final aqui antes de dar o tchau para eles aí, né? Que falasse alguma coisinha para eles, se vocês gostaram de estar aqui. Para mim foi sensacional a presença de vocês. Adorei. Adorou? Foi uma alegria. Agradeço imensamente o convite, né, por estar aqui acompanhando a Ana Letícia. A Ana Letícia tem um carinho enorme, né, pelo colégio. Eu acho que a marca que ficou do positivo dos professores não sai mais, né, Ana? Cada vez que a Ana vem para Curitiba, porque agora... E é recíproca, porque ela é muito querida. Ela faz questão, né, de estar lá cumprimentando. Mãe, tô indo no positivo. E Aninha, o que você... Fale um pouquinho do que você sentiu aqui. Você ficou nervosa ou não? Eu fiquei um pouquinho nervosa, não vou mentir, não. Tudo conversa, você conversa para coisa boa, né? Mas, nossa, muito obrigada, eu gostei muito. Deixa eu cumprimentar as duas queridas. E olha, Obrigada, tendo notícia assim, de coisa, pode vir para cá, se o seu noivo quiser dar uma entrevista aqui, é o maior prazer, está aberto também, o marido também. Tá bom. Beleza? Obrigada. Então, porque tem uma frase que eu gosto muito que é: se o melhor é possível, o bom não é suficiente. Então, para quem fracassou na primeira tentativa, continue focado. Tente fazer o melhor, tente corrigir o teu erro, porque vai dar certo. E a hora que começa a dar certo, não para de dar certo, né? Exatamente. É uma coisa incrível. E aí é assim que o mundo caminha, e a gente tem que ter um otimismo incrível para isso, porque o Brasil precisa e o mundo precisa de educação. É isso aí. Pessoal, perseverar, é isso aí. Um grande abraço, pessoal. Dá tchau para eles aí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.